No primeiro vídeo eu falei para vocês quais são as modalidades de atendimento que nós temos dos nossos clientes, para você entender como é que funciona o processo de atendimento. Se você não assistiu esse vídeo, é importante que você assista para você entender todo esse contexto da contabilidade online. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as vantagens que você tem do nosso serviço de contabilidade online, em comparação com o serviço convencional. Então vamos lá. Como é que era o serviço convencional? A Tactus ela está no mercado contábil há mais de 20 anos, então nós sempre atendemos, até migrarmos para o online, de forma convencional. Nem existia o atendimento online, na verdade. Hoje é uma novidade, mas isso não existia há 15 anos atrás, por exemplo. Então como é que era esse processo? Nós pegávamos ali o documento do cliente fisicamente, caixas e caixas de documentos, informações dos nossos clientes que eles já tinham muitas vezes dentro do sistema deles, informações de documentos físicos, tais como notas fiscais, que não existiam ainda eletronicamente, e fazíamos o lançamento um a um desses documentos, e tínhamos que tramitar com esses documentos. Então eu tinha, por exemplo, aqui 3 motoboys só para fazer um trâmite rápido dentro da nossa região que nós atendíamos, e também tínhamos ali alguns carros que faziam ali o trâmite de documentos e também, às vezes, o atendimento presencial ao nosso cliente. Com a modalidade online, tudo isso mudou, porque nós não tramitamos mais documentos. Esses documentos não têm necessidade de ficarem tramitando. Nós fazemos esse trâmite de forma online. Então, por exemplo, quando nós precisamos de um documento, nós pedimos lá, ô Sr. João, manda para nós o documento tal, porque nós precisamos ali fazer um lançamento contábil. Então essa informação, ela é discutida de forma online. Você pode simplesmente pegar ali, escanear o documento, você pode tirar uma foto e mandar esse documento. Mas Anderson, eu posso realmente fazer isso? Gente, vamos ser sinceros. O nosso fisco é digital. Nós não precisamos quase mais que ir diretamente ao fisco. Até mesmo regularizações, até mesmo fiscalizações, elas são atendidas de forma online hoje. Outra coisa, os documentos todos que são pagos, eles já são automaticamente digitalizados. Quando você faz, por exemplo, um pagamento ali de uma conta que você faz num home bank, por exemplo, como é que fica esse documento? Você simplesmente gera um PDF desse documento e arquiva esse documento ali. Então, na verdade, você já tem isso tudo digitalizado. Então, para que você vai ficar arquivando documentos e mantendo um monte de documentos ou ficar circulando com esses documentos? Existe também essa questão da circulação, um risco. Você vai circular um documento, esse documento pode se extraviar no caminho, pode acontecer algum tipo de sinistro com esse documento, e aí como é que fica a situação do documento? Perde-se o documento. Então, as notas fiscais, hoje, elas são documentos eletrônicos, então você não precisa mais ter esse processo de trâmite físico. Um outro aspecto é que o atendimento que antes era presencial, hoje ele é 100% online. Nós não recebemos clientes aqui. Não é nem porque nós não queremos receber, porque se o cliente falar, não, eu quero visitar a sua sede, ele vai ser muito bem recebido aqui. Só que, na verdade, o nosso cliente ele não tem mais tempo. E não tem a necessidade dele vir até aqui. Porque quando ele precisa falar conosco, inclusive precisa nos ver, nós fazemos um atendimento de forma online, até com vídeo, conforme eu já até expliquei no vídeo anterior em relação a isso. Então nós temos um facilitador onde o cliente não perde tempo e nós não gastamos um tempo desnecessário visitando um cliente. Olha, nós vivemos aqui em São Paulo, né? Nós estamos em São Bernardo do Campo, mas nós temos clientes espalhados em São Paulo e também em outros estados. Imagine o processo logístico que é atender esse cliente se nós tivéssemos que ir presencialmente ao cliente. Além do custo maior, nós teríamos também uma perda de tempo desnecessária, às vezes, para resolver uma questão muito simples, que pode ser facilmente resolvida através de um atendimento online. Então, esse é um outro facilitador que nós temos. O arquivo do documento, ele não é mais um arquivo físico. Para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, a Tactus chegou a ter mais de 1.200 caixas de arquivos físicos dentro do nosso escritório. Nós tínhamos salas inteiras de documentos físicos, nós chegamos a ter 2 arquivistas para poder administrar os documentos dos nossos clientes. Quando o cliente precisava de um documento, a pessoa tinha que procurar o documento, tinha que abrir uma caixa, tinha que achar aquele documento e tinha que enviar fisicamente esse documento. Então o tempo que se levava para chegar a um documento era desnecessário. E na verdade um arquivo desnecessário. Por quê? Porque depois de certo tempo esse arquivo tinha que ser descartado e todo ano nós tínhamos que fazer revisão desse arquivo, destruir documentos e assim por diante. Tudo isso acabou com o GED, que é o Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Então, nós recebemos o documento do nosso cliente para fazer os lançamentos,
fazemos o lançamento e nós temos um processo de arquivamento nosso aqui por nossa segurança, para que nós possamos comprovar, caso seja necessário, como é que foi feito aquele lançamento, por exemplo. Então, você não precisa se preocupar com isso, porque nós temos a preocupação apenas de receber o seu documento. Então, ao fazer isso, você evita ter o trabalho de tramitar esse documento e, consequentemente, de ficar mantendo documentos desnecessários. Também, nós temos um processo que é muito mais rápido do que era antes. Porque como é que era o atendimento antes? O atendimento ele era muito lento. Vamos imaginar, por exemplo, que um cliente teve um determinado problema. Então o cliente pegava o telefone, ligava para a Tactus ou mandava um e-mail, e aí nós tínhamos que mandar uma pessoa até lá no cliente, tínhamos que marcar uma reunião, o cliente tinha que se deslocar ao escritório, então ele ia fazer, por exemplo, um atendimento lá, onde seria um atendimento físico. Por exemplo, na questão do atendimento mesmo, nós chegamos a ter aqui na Tactus 2 salas de reuniões para poder atender clientes concomitantemente. Quer saber no detalhe? Nós não temos mais sala de reunião. Nós transformamos todas as nossas salas de reuniões em espaços aproveitáveis de outra forma, porque nós não recebemos cliente aqui. Não temos necessidade de ter uma sala de reunião ociosa esperando por alguém que não vai vir nos visitar. Essa sala onde eu estou mesmo aqui, onde é o nosso estúdio, ela deixou de ser uma sala de reunião já faz muito tempo, e é onde eu produzo conteúdos como esse que você está assistindo agora. E a outra sala que nós tínhamos, que já era uma sala pequena, nós transformamos faz pouco tempo numa área para poder fazer então ali o serviço dos nossos clientes, para poder fazer ampliação de pessoas para atender o nosso cliente. Ou seja, nós não precisamos mais disso. Então esse processo, por ser online, é muito simples. A gente marca uma reunião com o nosso cliente, faz essa reunião de forma online, resolve o problema, tiver que trocar algum documento, já troca ali mesmo, ali através do Skype, por exemplo, e pronto, já resolve o problema do nosso cliente. Como é que eu faria, por exemplo, o atendimento dos nossos clientes que nem estão no Brasil, que nem estão no estado de São Paulo, que nem podem vir aqui? Você sabia que a maioria dos nossos clientes sequer conhece a nossa empresa fisicamente? Pois bem, não há necessidade disso, porque ela conhece a nossa equipe de forma online e tem esse atendimento. E por fim, nós temos no processo convencional um aumento de custo, enquanto que no online há uma redução de custo. Olha só, o mercado de contabilidade ele mudou muito. Hoje nós temos muito mais funções a fazer para os nossos clientes do que nós tínhamos, por exemplo, há 10 anos atrás. O governo exige das empresas muito mais informações. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos um documento há 15 anos atrás que chamava-se, por exemplo, DIPJ. Nesse documento nós tínhamos 2 folhas de informação. Então esse documento, por exemplo, quando ele era feito manualmente, ele era preenchido 2 folhas de informação. Nós íamos lá, muitas vezes nós gerávamos do próprio sistema a impressão desse documento com 2 folhas de informação. Depois esse documento virou um documento que foi sido entregue em disquete. Então nós passamos por um primeiro processo de transformação. Esse documento foi gerado num sistema, nós gerávamos um disquete e levávamos para o fisco. E aí acrescentou-se muitas informações. Depois desse documento ele foi transformado, até mudou de nome, e ele hoje é 100% online. Só que nós temos centenas de informações para enviar nesse documento. E não é só esse não, tem muitos outros documentos que o fisco criou. Então, ou seja, nós temos que gastar o nosso tempo hoje com muito mais coisas que são produtivas da parte operacional para poder atender as necessidades dos nossos clientes. Agora você imagine, com tudo que era antigamente, da forma convencional, com todo o custo que nós tínhamos de logística, o custo que nós tínhamos físico, uma vez que eu precisava de uma sede maior para poder fazer o mesmo serviço, que eu tinha que ter um espaço para arquivar documentos, que eu tinha que ter um arquivista, que eu tinha que ter 3 motoboys, ou seja, eu tinha todo um processo muito maior para atender o nosso cliente de atividades que sequer eram operacionais. Quanto seria esse custo hoje para fazer mais serviço como nós fazemos hoje? Nós conseguimos, com a modalidade online, ter um processo de redução. Então nós temos hoje uma empresa mais enxuta, uma empresa mais prática, uma empresa que tem menor custo para poder atender o nosso cliente numa condição realmente que seja factível para ele. Então, é importante que você saiba que a modalidade online, ela veio para ficar no mercado contábil. E as empresas que estão se adaptando a essa modalidade, elas estão conseguindo então ter todos esses benefícios aqui. E a Tactus
já há algum tempo vem trabalhando dessa forma. Então, o que eu quero dizer para você, talvez você que assiste esse vídeo, você sequer possa ser atendido pela nossa empresa. Porque no YouTube você sabe, né? A gente coloca o vídeo lá, o vídeo ele é visto por centenas, né, de pessoas em todo lugar, do Brasil até mesmo fora do Brasil, e muitas vezes nós recebemos ali solicitações e propostas e nós nem podemos atender. Mas que fique essa informação para você saber que a questão da contabilidade online realmente pode te beneficiar, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o serviço de contabilidade online para poder ainda colaborar mais para você entender como é que funciona todo esse processo.